no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. E essa pedra foi uma doença. E essa doença... Olá, tudo bem? Eu sou Márcia Ribeiro e nós estamos no canal Kombuchazeira Ensina. E o objetivo é falarmos sobre a kombucha, os benefícios da kombucha e tudo aquilo que que a kombucha traz de transformação quando nós começamos a investir um tempinho para cuidar de nós e da nossa família através desse chá fermentado milenar que traz maravilhas. E o tema de hoje é: eu não tenho tempo para fazer kombucha. Você não tem tempo? Será mesmo que você não tem tempo ou você não está priorizando o seu tempo? Trazendo coisas que sejam importantes na frente de coisas urgentes? E ao invés de estarmos apagando incêndios, dedicarmos efetivamente o nosso tempo a planejar como nós vamos usar o nosso tempo e com uma disciplina desenvolvermos atividades que a médio e longo prazo vão transformar o externo da nossa aparência, as nossas relações com os nossos familiares e, consequentemente, o bem-estar, inclusive nas nossas atividades de trabalho. Tudo gerando, tudo envolvido com o tempo. Essa commodity, a maior commodity hoje do mundo, nesse novo tempo que nós vivemos, nessa nova era, é o tempo. A única coisa que nós temos em comum com todas as pessoas do mundo é o tempo. E isso não temos como comprar e não temos como negociar. Nós precisamos realmente trazer conteúdos internos e fazer escolhas para quê? Para que o nosso tempo seja dedicado naquilo que realmente tem importância. Tudo são escolhas. E quais são as escolhas que você está fazendo para sua família? Você já parou para pensar nisso? Quais são as escolhas que você está escolhendo hoje que vão repercutir daqui 6 meses, que vão repercutir daqui 1 ano, talvez daqui 5, talvez daqui 10 anos? Você já realmente parou para pensar que aquilo que eu fiz ontem impactou no dia de hoje? Que aquilo que eu fiz há 1 semana impactou no dia de hoje? Que coisas que eu fiz há 1 ano atrás estão impactando no dia de hoje? Só que se eu não recomeçar e tomar decisões hoje para modificar a partir de agora, daqui 6 meses estarei colhendo os mesmos resultados. Já disse um grande filósofo de que insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e querer resultados diferentes. O poder da escolha, da tomada de decisão do que eu vou priorizar no meu tempo, vai trazer consequências no meu bem-estar, na minha saúde, na saúde dos meus familiares e no meu trabalho. E isso vai impactar a sociedade como um todo. Para ser a mudança, ou para ver a mudança, nós precisamos ser essa mudança. E precisamos começar primeiro conosco. A kombucha, esse chá fermentado, é um alimento saudável. Se eu dedico tempo a escolher os insumos, a prestar atenção na água, a prestar atenção no chá, a entender que tem um tempo para a bebida ficar pronta, eu começo a perceber e ter resultados de que a kombucha traz excelentes resultados. E o primeiro que você vai notar é no funcionamento do intestino. Através de uma alimentação saudável,
você prioriza a saúde do teu intestino. E a kombucha vem aliar a isso, trazendo muitos benefícios no momento do seu trato intestinal. Quando nós tomamos a decisão de fazer uma mudança na nossa vida, nós precisamos começar a desenvolver alguns tipos de hábitos. Então, eu decidi que eu quero diminuir alguns números de quilos. Eu vou precisar começar a tomar medidas, atividades e atitudes, seja na minha alimentação, seja no meu comportamento de exercícios, seja no meu comportamento diário, para que eu possa alcançar o objetivo de diminuir os meus quilos. E tudo isso vai precisar de um tempo. Nós precisamos... Sempre que eu tomar uma decisão, eu vou precisar priorizar o meu tempo. E esse tempo que eu vou me dedicar para conquistar um objetivo de melhorar o meu organismo, eu posso utilizar de alimentos. E a kombucha é um grande alimento que vem repovoar a microbiota intestinal e permitir que haja uma nova forma de funcionamento no nosso organismo. E isso vai repercutir no nosso sistema imunológico. Como é que foi que eu cheguei a essas conclusões? De que eu preciso priorizar o tempo para olhar para o meu organismo. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. E essa pedra foi uma doença. E essa doença, que é um nome bem feio, que todo mundo às vezes acha que é um palavrão, chamado câncer, realmente é uma doença crônica, porque ao longo do tempo, ela é uma doença que não se tem compreensão, seja da origem, seja da causa e as consequências que vai dar no nosso organismo. Porque como ela varia desde o cérebro até a ponta do pé, onde pode manifestar, são células que começam a brigar no nosso organismo, fazer uma autofagia mesmo. É o próprio organismo da gente que começa a agir contra ele mesmo. E aí todo o nosso sistema imunológico é ativado, mas ele não tem força de combater essas células. Por isso que um dos métodos de tratamento é a cirurgia e os outros métodos são invasivos através da quimioterapia ou da radioterapia. Porque realmente aquela área que está agindo contra o seu organismo, ela precisa ser extirpada. Mas isso são as consequências. E quais foram as causas que fizeram a chegar no momento em que essas células ficassem tão confusas que começassem a agir contra o seu próprio organismo? E ao longo do tempo, os estudos têm comprovado que a nossa alimentação é parte muito importante nesse cálculo que gerou o câncer. Então, na minha história de vida, no momento que eu, há 20 anos atrás, estava na faculdade e priorizava o estudo, o trabalho e não dedicava tempo para olhar para a minha alimentação, eu comia um pacote de salgadinho, tomava um refrigerante, comia um pastel com refrigerante, que na época do tempo do FHC, enquanto o combustível estava 0,79 centavos, eu pagava um pastel e uma Coca-Cola R$1. Eu pagava um pastel e um refrigerante R$1. E aí, por não priorizar o tempo das minhas escolhas, eu vim colher, depois dos 30 anos, um câncer. Seja por questões sistêmicas, emocionais, do meu histórico, inclusive genético, mas eu contribuí fazendo o quê? Não priorizando o meu tempo. Quando eu fiz más escolhas alimentares. E isso é uma revolução quando se estuda cada vez mais. Então a ciência abre os organismos e começa a
ver aqui no Ocidente que nós precisamos diminuir a nossa forma de alimentação de processados, de alimentos industrializados, de alimentos que são falsos alimentos, que na realidade são resíduos de outras substâncias químicas, mas que não são alimentos. E quando nós podemos, através agora de todo esse conhecimento que está disponível, então nós podemos acessar esse conhecimento. Esse conhecimento, você mesmo pode dar uma googada agora e descobrir se o que eu estou falando é verdade ou não. Está tudo aí. E sim, há pouco mais de 20 anos, se descobriu que aquilo que se falava que era flora intestinal, desmerecendo o nosso intestino, na realidade é uma microbiota intestinal. E essa microbiota intestinal, quando eu realmente negligencio, porque eu permito que as toxinas tomem conta do meu intestino, e o meu intestino, que é esse processador do combustível que é o meu alimento, então eu coloco um combustível dentro de mim e esse meu organismo precisa processar. O nosso organismo precisa processar tudo isso. Só que todos esses químicos, todas essas substâncias não são processadas pelo nosso organismo e vão ficando residuais. E esse residual que vai ficando no fundo do nosso intestino vai se transformando em radicais livres e, na pior das hipóteses, em células cancerígenas. E eu posso fazer novas escolhas. A kombucha vem como um método, como um alimento. Um método por quê? Porque eu vou priorizar uma fermentação. Eu vou fazer uma escolha do método de como eu vou conservar o meu alimento. Então, a fermentação é um método de conservação do alimento, por isso milenar. Porque até então, antes do homem descobrir o fogo, ele precisava ficar como um nômade correndo. Quando o homem descobre o fogo, ele mata a caça, termina com aquele no lugar onde ele está e vai para o próximo. Então ele tem a necessidade de ficar nômade, por quê? Porque termina aquela população para ser caçada, precisa ir para um novo lugar. E quando que isso se modifica? Quando eu consigo conservar o alimento de outra forma que não seja pelo fogo. Aí vem o método da salga, vem o método de fermentação e recentemente o refrigerador e o micro-ondas. A partir do momento que eu tenho o refrigerador para congelar o alimento e o micro-ondas para descongelar, eu acabo acessando, por preguiça, por comodismo e até por ignorância, a possibilidade de compro alimento congelado e coloco no micro-ondas. Mas isso faz com que o organismo fique debilitado cada vez mais. Porque o método de eu utilizar esse alimento não vai ser legal. E a fermentação vem como uma alternativa. Nós acabamos esquecendo o método fermentativo aqui no Ocidente por priorizar outras coisas, as novidades da tecnologia e da modernidade, quando as produções em série se tornam, e abrir pacotes, se torna algo confortável para economizar o nosso tempo. Só que essa economia de tempo está destruindo nossas vidas, está destruindo os nossos lares, tá aí a prova do vírus, que acabou vindo de alguma forma da natureza, que está agindo contra nós. Por quê? Porque nós estamos esquecendo de sabedorias ancestrais, estamos negando a nossa história, negando inclusive os nossos antepassados, e o alimento é uma cultura. E aí essa cultura alimentar se dedica muito à propaganda. A propaganda massificada da indústria. E aí a indústria decide o que nós nos alimentamos. Por isso que você precisa realmente pensar
será mesmo que eu não tenho tempo de fazer a kombucha? Ou eu não estou priorizando as coisas certas e aquilo que vai trazer benefícios para nossa vida? Eu tenho muitos casos, conheço muitos casos, convivo com muitos casos, seja bariátrica, pessoas que, por exceder o peso, por um histórico de obesidade, precisaram fazer uma intervenção cirúrgica. E essa intervenção cirúrgica acabou afetando o estômago e o intestino. E quando essa pessoa precisa repor, através de medicação, aquelas vitaminas que o organismo não consegue mais produzir, a kombucha vem como uma alternativa. Seja repovoando essa microbiota intestinal, trazendo esses micro-organismos vivos para que a pessoa tenha mais saúde, ou processando, ajudando a processar aquilo que o organismo dela não consegue mais sozinho. Então, as pessoas com cirurgia bariátrica têm muitos benefícios ao fazer o consumo da kombucha. E geralmente, não é uma regra, a obesidade está associada a uma certa ansiedade. Então, a pessoa, por ser muito ansiosa, e o que é ansiedade? Ansiedade é medo do futuro. Eu estou pensando que o que pode acontecer no futuro, o futuro não vai dar certo. E isso vira um círculo vicioso. Um círculo e um ciclo vicioso. Quando essa pessoa que já fez uma escolha, que é, vou modificar minha vida, eu vou passar por um procedimento cirúrgico, e abre mão de uma série de coisas, inclusive correndo risco de morte, depois que ela recomeça com um novo corpo, ela pode utilizar o método fermentativo, inclusive para diminuir a ansiedade dela. Porque você vai mexer uma vez na semana na kombucha, vai escolher quais serão os insumos que você vai utilizar, você vai decidir que insumos vão utilizar. Insumos eu quero dizer os elementos que você vai pôr, as combinações que você vai fazer a sua kombucha para chegar no copo para você beber. Essa aqui é uma kombucha de hibisco com uva. E eu coloquei cravo, canela, anis estrelado. E aí ela abre um perfume. E isso ajuda no nosso paladar sensorial, no nosso paladar visual, porque a cor fica bonita. As bolinhas, agora que tá parado há um tempo aqui, as bolinhas fica difícil para ver. Então, visualmente, e quando eu sinto esses aromas, isso também me faz bem. Mas o que vale mais? Você tirar um tempo, você se dedicar para ir na feira, escolher a fruta que você vai comprar, ou de repente fazer uma hortinha em casa e ter um chá que você mesmo vai usar para fazer a saborização. Escolher o açúcar também, que vai ser legal para você trabalhar. Filtrar a tua água. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma aluna e ela me contava que compra água mineral, como é de longe, é bem longe, e também ela mora numa cidade um pouquinho maior. Ela falava, eu não confio na água, eu só uso água mineral. Aí eu sugeri para ela, por que não comprar um filtro de barro? É um dos métodos mais considerados mais próprios de filtrar água, filtro de barro. E ela ficou refletindo, por que não? Posso economizar nessa água mineral? Sim, a água mineral ela é muito boa para fazer a kombucha. Em que pese, dependendo da origem da mina, às vezes os minérios também vão interferir na qualidade dos micro-organismos, da cultura da kombucha. Mas a nível da regra, vamos dizer, na média, uma água mineral vai ser bem boa. A água que não vai ser indicada é uma água que vem direto da torneira porque tem o cloro. E esse cloro acaba matando os nossos micro-organismos. E é por isso que nós fervemos a água para que evapore esse flúor, esse cloro. E aí nós colocamos o chá na infusão, depois de frio nós colocamos os micro-organismos dentro. Então a água é algo que vai dar
um impacto muito grande. Só de você pensar nisso, que água que está vindo na minha casa? Que água que eu estou utilizando? Porque essa água mineral, com certeza, não é só para fazer a kombucha. Ou, de repente, se tomava a água da torneira e, mas se eu vou fazer a kombucha, então eu vou usar uma água mineral. E isso fez com que essa família, essa pessoa tivesse que repensar tudo. E até no custo de comprar essa água mineral. Então, a partir do momento que a gente começa a olhar e observar e trazer essas coisas, esses novos paradigmas, essas novas formas de ver uma mesma bebida gaseificada, mas que não precisa ser necessariamente cheio de químicos, cheio de calorias, e que essa sim vai fazer mal, porque tomar um refrigerante, tomar uma bebida alcoólica, que hoje a gente descobriu que a cerveja, na verdade, não é cerveja, ela é de cereais maltados, e esse cereal maltado pode ser qualquer coisa que seja produzido na agricultura e com um monte de veneno. Por que só porque a mídia me convenceu de que isso é bom, porque me dá prazer, eu não posso reconstruir tudo isso e dizer, mas peraí, por que eu tô fazendo isso? Porque realmente que eu estou indo lá no supermercado, enchendo o carrinho de refrigerante, enchendo o carrinho de pacotes. Será que é tão ruim ir na feira? Será que a feira do supermercado também? Será que realmente é caro mesmo? É realmente caro as frutas? Ou no conjunto de todos esses pacotes que eu vou ter que ir lá na farmácia depois comprar medicamentos porque eu tomei, fiquei enfastiada e passei mal. Comi demais, sucumbi ao efeito sensorial dos alimentos e aí tive que ir lá na farmácia investir, porque eu gasto também, gasto na farmácia. E aí, porque eu não investi um tempo na prevenção, eu vou ter que gastar um tempo na solução. E como no meu caso, às vezes a solução é um pouco cara demais. Então, naquele ano, em 2015, que eu tive que enfrentar tudo isso, claro que essa pedra no meio do caminho me trouxe, inclusive isso que eu tô falando para vocês. Eu só posso agradecer a tudo isso que aconteceu. Mas vamos dizer que eu não tivesse conseguido superar isso e tivesse sido uma perda na minha família. Então, eu seria menos um membro na minha família. Que impacto isso traria para minha família? Que sofrimento, que dor? E enquanto tantas famílias perdem familiares em função de uma alimentação que não é indicada. E com um simples planejar, organizar, pensar, pode ser feita essa mudança. Então tem a ver com tempo, escolha e decisão. Eu preciso dedicar um tempo, mas eu preciso fazer uma escolha e dessa escolha transformar numa decisão. Sem isso, não há possibilidades de mudança nesse organismozinho, nesse ser humanozinho aqui que está falando contigo. E você está com vontade de mudar? Já que estamos no começo do ano, reiniciando as coisas, você tem vontade de repente começar a fazer para que o verão de 2022 seja diferente? Que escolhas você vai fazer? Que prioridades para o seu tempo você vai fazer para que o verão de 2022 seja diferente? Eu sei que você pode estar pensando assim, isso é só mais uma moda. Kombucha é só mais uma moda. Olha, tá todo mundo falando, então se tá todo mundo falando é moda. Será? Será que é só uma moda mesmo? Todos os estudos, inclusive de outros países, e países do Oriente e países do Ocidente. A fermentação, ela combina muito com países frios. Você pode ver que quanto mais frio o país, mais eles usam esse método de conservação do alimento através da fermentação. Como nós estamos no Brasil e temos muito calor, e a fermentação é acelerada em função do calor, porque para fermentar precisa tempo e temperatura a temperatura vai influenciar bastante nisso.
E a nossa temperatura acelera essa fermentação. Se por um lado, lá no frio, para fermentar uma kombucha, de repente vai precisar 20, 30 dias, aqui no Brasil, às vezes em 5 dias, nós já estamos fazendo a colheita da nossa kombucha. Retirada da nossa F1, transformar na F2 para podermos beber. Gaseificada. Porque os benefícios mesmo se encontram todos na fase 1. Quer dizer, os benefícios estão em toda a fase da bebida, mas só com a fase 1 você já tem grande parte dos benefícios. E aí você transformar na F2 e ter uma garrafinha na F3, que é a gaseificação, a carbonatação, aquele charminho de ser o teu espumante, o teu refrigerante da saúde, o tempo vai influenciar completamente. O tempo e a temperatura. O tempo eu quis dizer do clima, mas a temperatura do clima vai interferir profundamente no meio e no modo que a cultura vai se reproduzir. E os micro-organismos e os diversos micro-organismos e leveduras que tem na nossa bebida. Então não se engane pensando que é uma moda, não se engane pensando que é algo passageiro. Não é passageiro porque antes de Cristo que já se fermentavam as coisas. Tem relatos bíblicos, inclusive, que se fermentava. Ou o mel, que é o jun é outro tipo de fermentação que não é a kombucha, mas que pode ser. O próprio vinho, a própria cerveja, hoje através do chopp. E são culturas milenares que estão aí e nunca se perderam. O que aconteceu foi que a gente olhou para alguns outros lugares acreditando que aquilo era o novo e iria ser melhor. E aí, de repente, o novo paradigma é aquilo que está funcionando e que veio do passado tem valor. E eu posso aperfeiçoar aquilo que já existe. Eu não preciso criar roda. Eu vou pegar algo que já existe. Então, foi pego essa cultura que na década de 90 foi muito difundida. E até hoje é chamada de cogumelo, de alga. Tem pessoas que tomam há 50 anos essa bebida aqui no Brasil. Vocês podem procurar aí no YouTube, tem vários. No Sul mesmo tem uma grande referência, que ela faz 25 anos que ela tem a cultura dela. E na aparência dela é visível o bem que a bebida fez ao longo do tempo. E aí o que aconteceu? Da década de 90 houve um aperfeiçoamento. Hoje foi engarrafada e também existe aquela que se vende no supermercado. Inclusive com valor até bem alto. Mais alto que o litro da cerveja, mais alto que o litro do chopp. Algumas até mais caras que um litro de vinho. E aí, por que não superar esses obstáculos que você está colocando de é difícil, é moda, não tenho tempo para... Como eu vou fazer hoje diferente para ter um resultado lá na frente, que não seja o mesmo? E aí eu vou ter que abrir mão de algumas coisas e vou ter que trazer novas coisas. Então, quando eu abro mão de algumas coisas, eu abro espaço para que o novo apareça. Eu não tenho como encher esse copo aqui se ele estiver cheio. Então, eu deixo ele vazio. E agora eu posso permitir que uma nova bebida seja colocada ali. Então, eu preciso me esvaziar, acessar novas coisas, para que o novo possa chegar. Você está com vontade de tomar essa decisão de fazer diferente esse ano? E mais, o que está impedindo para que você faça diferente a partir do momento que você pode acessar essa informação, esse conhecimento e ter esse poder de transformação? Esse canal tem o objetivo de colaborar e difundir essa cultura milenar da kombucha como algo que vem transformar a vida das pessoas, como transformou a minha vida, como transforma a vida de muitos diabéticos que fizeram essa escolha e que não precisam estar negociando esse carboidrato que eles vão ingerir através da kombucha. Por quê? O diabético ele tem que estar sempre negociando o que ele está ingerindo, porque vai dar um impacto na glicose.
E hora faz mal se está muito baixa, hora faz mal se está muito alta. Então o diabético ele tem que estar sempre sabendo, eu tô comendo isso, eu tô comendo aquilo, agora eu comi isso, então eu não vou poder comer aquilo. Eu vou agora, para poder comer isso, eu vou abrir mão daquilo. E a kombucha vem como uma alternativa para o diabético que ele, se ela for feita corretamente, nas medidas corretas, com o tempo certo, com a temperatura certa, da forma certa, ele não precisa, o diabético não precisa estar negociando. Ele pode ingerir sem abrir mão de outra coisa, então esse é um benefício. E o outro benefício é que os micro-organismos colaboram, inclusive no processamento de todos esses carboidratos, para impactar positivamente na glicose. E esses estudos avançam a passos largos, tanto nas nossas universidades aqui no Brasil, quanto fora do Brasil. Então, o intestino ele está com um novo olhar, ele tem recebido uma nova atenção. E essa nova atenção, a cada momento, a cada tempo, a cada etapa, se comprova que dá uma repercussão no sistema imunológico. Estão saindo estudos de que quem tem um intestino saudável, mesmo pegando o vírus, consegue ter uma forma melhor do seu organismo reagir. Isso tudo tem a ver